Fala pessoal, boa noite. No vídeo de hoje eu vou trazer uma decisão do STJ, Superior Tribunal de Justiça, sobre o uso do aparelho celular por preso condenado em regime fechado, exercendo trabalho externo. Essa decisão foi do dia 17 de julho de 2024, onde o STJ entendeu o seguinte: o uso de celular pelo preso durante trabalho externo não configura falta grave, porque nós temos lá na Lei de Execução Penal que o uso de aparelho que faça comunicação do âmbito interno com o âmbito externo, ele constitui o quê? Falta grave pelo preso condenado. Salvo, aqui eu tenho uma exceção, proibição judicial. Resumindo rapidamente para vocês essa decisão do STJ, eu fiz algumas anotações que eu vou compartilhar com vocês, mas ficou entendido o seguinte: o preso condenado, quando ele vai exercer um trabalho externo, é necessário que o juízo da execução penal, porque ele determine que aquele preso não utilizar aparelho celular no local de trabalho, para caso ele use, aí sim ele possa ser enquadrado, né, e punido com uma falta grave. Caso contrário, não, porque o aparelho celular só é proibido dentro da unidade prisional. O STJ decidiu, que não comete falta grave o preso que utiliza o telefone celular enquanto trabalha fora do presídio, salvo, aqui é uma exceção, se houver ordem judicial nesse sentido. Segundo o tribunal, a lei brasileira não prevê que o preso fique totalmente incomunicável quando estiver em trabalho externo, motivo pelo qual o uso de celular não pode ser considerado proibido em todos os casos, né, gente? Então, assim, posso estar ter um entendimento ou uma opinião diferente de vocês. Se o sujeito, né, se o preso, ele está condenado em regime fechado, ele preencheu os requisitos e aí ele vai exercer o trabalho externo. Tá? Esse preso está com uma condenação, né? Ele já tem uma condenação transitada em julgado ali. E diz o seguinte, que ele não pode utilizar aparelho celular dentro da unidade prisional. O que deve ser entendido quando ele sair para o trabalho? Que também não deva, né, que também ele não deve utilizar aparelho celular externamente. Porque ele está condenado, ele só está na parte externa porque ele preencheu os requisitos e ele está trabalhando. Então, assim, no meu entendimento, eles estão usando isso aqui para quê? Para poder beneficiar novamente o preso. Então agora, além do preso, né, o preso foi lá, preencher os requisitos, ele vai poder trabalhar externamente. Aí o juízo da execução penal, ele tem que fazer o quê? Ó, fulano de tal, preso X, é autorizado a exercer o trabalho externamente, não pode utilizar aparelho celular, mas não, assim, no meu entendimento, não era necessário isso, porque ele está com uma condenação penal transitada em julgado, onde a própria lei de execução penal já diz que ele não pode utilizar aparelho celular. Ou seja, apenas se houver ordem judicial que o proíba de usar o celular fora do presídio, é que o apenado poderá ser punido com falta grave por violação da lei de execução penal. O que diz a LEP? Vou trazer para vocês o que diz a LEP sobre o uso de aparelho celular. Artigo 50. Comete falta grave o condenado à pena privativa de liberdade que, inciso 7º, tiver em sua posse utilizar ou fornecer aparelho eletrônico de rádio ou similar que permita a comunicação com outros presos ou com o ambiente externo. Então o STJ entendeu que somente dentro do âmbito da unidade prisional, caso o preso seja encontrado com aparelho celular, como já tem previsão na própria LEP, é que pode ser enquadrado uma falta grave. No caso desse mesmo preso, esse condenado, estiver trabalhando externamente, é necessário que tenha uma decisão judicial, uma ordem judicial que o proíba de usar aparelho celular. O caso, né, que levou a esse entendimento, ó, considerando a utilização de aparelho celular na empresa em que o condenado, aqui o caso foi de um sujeito, um preso condenado, e onde o Ministério Público entrou solicitando que esse preso tivesse ali a sua punição, né, por falta grave, por ter utilizado um aparelho celular no momento de trabalho externo. Lembrando que estamos falando de um preso condenado, tá? Ó, na empresa em que o condenado prestava serviço na modalidade externa. Não há que se falar em desobediência dos deveres. Porra, não há que se falar em desobediência dos deveres. O sujeito está condenado, tá? Já tem uma sentença penal transitada em julgado e no âmbito externo ele utiliza um aparelho celular, que ele pode utilizar aquele aparelho celular ali para mandar, dar ordem para executar alguém, enfim, para poder ter acesso, dependendo da periculosidade desse preso, para ele poder ter acesso ali à sua facção, né, determinar algumas ordens ali, enfim.
Ó, uma vez que não houve advertência do juízo quanto ao uso de celular durante o trabalho externo. Então, o STJ, né, reforçando com vocês, sempre que o preso, eu tenho um preso condenado, ele vai exercer o trabalho externo, é necessário que o juízo da execução determine que aquele preso não utilize o aparelho celular. Se não tiver essa determinação e ele seja pego ali em posse de um aparelho celular externamente, não há que se falar em falta grave. Bem como a conduta alusiva ao uso de celular durante o trabalho externo. Não se amolda a previsão legal descrita na LEP. Novamente eu compartilho com vocês a minha opinião, que para mim isso é um absurdo. Ficou entendido que a configuração de falta grave por parte do condenado que, trabalhando externamente, seja pego em sua posse aparelho celular, depende do descumprimento de ordem judicial prévia, ou seja, tem que haver uma ordem, uma decisão, uma ordem judicial que aquele preso, que determinado preso, durante a sua atividade de trabalho externo, que ele não pode o quê? Ele não pode utilizar aparelho celular.